Bom dia, pessoal. Eu queria... Minha apresentação já está... Aí é só ir passando, né? Ah, beleza. Espera aí. Voltando a dar spoiler. Bom, eu acho que tudo que a gente viu até agora, né, a gente viu como talvez estejamos distantes do ideal. E eu talvez vou trazer um pouco mais para perto, assim. Vou talvez mostrar e refletir um pouco com vocês sobre a gente estar distante não só do ideal, comparando com os melhores guidelines que existem no mundo, mas a gente está talvez distante do ideal daquilo que a gente prometeu garantir como o essencial para a população brasileira. Então, eu vou descer um pouquinho para esse recorte. Vamos voltar, que a gente está numa mesa para discutir meu SUS é diferente do seu SUS. Né? A gente apresentou aqui uma atualização daquele estudo que foi feito em 2017. Tem inúmeros, e a gente poderia ficar semanas, meses aqui discutindo inúmeros problemas, desafios e barreiras que o paciente com câncer enfrenta, mas a gente está, neste momento, discutindo este recorte, né, do acesso ao tratamento sistêmico. Há um ano, a gente discutiu este tema. Há 2 anos a gente também discutiu esse tema, há 3 anos a gente também discutiu esse tema, e a gente tem discutido esse tema ao longo de muitos anos. Eu queria pedir para passarem um vídeo, que é um trechinho do ano passado, do fórum do ano passado. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, que o próximo fórum do Oncoguia, a gente não esteja aqui com uma mesa para discutir meu SUS é diferente do seu SUS, a gente esteja aqui para comemorar que o meu SUS é igual ao seu SUS. Eu acho que essa é a nossa grande meta, né, Lu? Para que no ano que vem a gente possa, assim, se estressar demais esse ano, para que o ano que vem o tom da mesa seja completamente diferente. Eu acho que não vão... Fracassamos. Essa é a verdade. A gente tinha uma meta e nós fracassamos, né, no atingimento dessa meta. Acho que vale a gente não esquecer do que a gente esperava, do que a gente se propunha fazer, do que a gente achava que era possível fazer, para a gente poder avaliar até se a gente está fazendo direito, se a gente não está fazendo direito, para a gente poder melhorar. Fato é que a gente tinha esperança, né? Havia uma grande mudança, o Ministério da Saúde reconheceu que havia um problema, por muitos anos a gente tinha sequer o reconhecimento de que o problema existia. O ano passado a gente, né, teve muito, com a formação da CGCAM, a Aline está aqui, uma expectativa, e havia pelo menos um indício de que as coisas iam andar mais rápido, ou pelo menos a expectativa que a gente tinha. E a gente sabe que às vezes a gente exagera um pouco na nossa expectativa, né? Não depende só de uma, de 2 pessoas, não depende só da Aline, não depende só do Fernando, né, que infelizmente saiu agora. Depende de todo um ecossistema. E a previsão, eu confesso que naquele momento eu estava muito otimista, eu achava que em 1 ano a gente ia resolver, porque o problema é conhecido, a solução é conhecida e a gente precisa de ações. Vamos voltar nessa lista, que é basicamente a lista que também eu apresentei o ano passado. Não se apeguem, assim, há muitas informações, eu quero que só vocês entendam um pouco assim, da dinâmica, do que essa planilha está querendo nos dizer. Tem uma lista de todos os medicamentos que foram incorporados pelo modelo descentralizado, modelo APAC, aquele modelo que o hospital recebe um valor e dentro desse valor ele vai ter que cobrir todo o custo do tratamento do paciente. Vai ter que cobrir com o custo do medicamento, com os medicamentos para controle de eventos adversos, com a infusão, com o pessoal da limpeza, com a seringa, com os médicos, enfermeiros, enfim. Dentro desse pacote o paciente vai ter que arcar com todo esse custo. Vocês podem ver que há uma tabela ali que fala dos custos. Os custos são completamente desconectados. O custo do tratamento é muito mais alto do que o valor do pacote que o hospital recebe. Então, a gente já vê ali que há uma grande dificuldade. Pelo modelo de DDT, diretriz, o hospital não é obrigado a dar. Então, você incorpora, mas ao mesmo tempo dá uma liberdade de não dar, de não oferecer aquele tratamento. E como você também não dá o dinheiro correspondente, esse direito de não dar, ele fica mais explícito, então muitas vezes a opção de não dar acaba sendo a única opção disponível. E eu vou simplificar um pouquinho essa tabela. Vocês estão vendo ali que também tem uns anos de atraso, né? Aquele que era 9 anos já completou ontem 10 anos, que é justamente o erlotinib e geftinib para câncer de pulmão, que foi muito falado aqui na apresentação da Helene e do Fernando. E aí eu vou fazer um recorte, vou tirar algumas colunas aqui para a gente poder fazer uma análise um pouco mais refinada. E aqui a gente tem a relação dos tratamentos, a gente tem os dias e a quantidade de anos ali de atraso, e a gente tem 2 colunas que são colunas até relativamente novas que a gente incorporou nessa planilha. E elas se devem principalmente a dois esforços que têm sido feitos, né, que têm sido desenvolvidos aí por atores do sistema que nos permitiram ter acesso a isso. Né? E aqui eu queria já fazer um reconhecimento, Bruno, a todo aquele trabalho que o judiciário lá no TRF tem feito de tentar uma conciliação
tentar fazer com que os atores cheguem a uma forma de composição para resolver este problema que é reconhecido por todos. Né? E esse trabalho é uma ação civil pública, que o Dr. Bruno tem ali a oportunidade de coordenar, está buscando ali saídas, diálogos com o Ministério da Saúde e com outros atores para que todos esses itens que foram incorporados e que ainda não estão sendo ofertados, de fato, sejam. Nesse diálogo houve um compromisso, aqui também um reconhecimento à CGCAM, né, Aline? Acho que vale muito. Assim, vocês começaram a trazer informações relevantes para a gente poder refletir e entender em que status que está cada um daqueles itens, cada um dos medicamentos que foram incorporados. E está ali no status. E um item recentemente, que também foi divulgado pela CGCAM, que é muito importante, às vezes a gente despreza, mas é muito importante, é o número correspondente ao processo administrativo que aquele caso está... o processo administrativo que está cuidando da tramitação ali do processo. Né? Então, vamos lá. E aí vocês vão identificar que tem alguns vermelhinhos, alguns amarelos, um está meio laranja ali, que não dá para ver que é laranja, que é o da bilaterona, e tem alguns que estão, eu falei o amarelo, e tem um que está em verde. O que está em verde foi resolvido. Esse que está em verde também, ele nos ensina muita coisa. Ele mostra que é possível. O Ministério da Saúde fez um ajuste que ficou redondinho. Né? Ele ajustou o valor da PAC com o valor que ele assumiu o compromisso ali junto com o laboratório, criou uma PAC secundária, que é um outro valor de pacote que o hospital recebe para custos indiretos, para a infusão do tratamento, para os outros custos que eu falei para vocês. O valor da PAC do medicamento está atrelado a um compromisso feito para o laboratório. Então, assim, não dá para o hospital, se eventualmente o hospital quiser comprar e o laboratório fizer por um valor acima, ele tem que denunciar e esse laboratório vai ser punido, severamente punido, se ele não cumprir este compromisso público. Então, ficou redondinho. É um caso que mostrou que é possível. Analisando o processo administrativo desse medicamento blinatumomab, você percebe que entre o início do processo e a portaria que atualizou o valor da PAC, que deixou tudo redondinho, o tempo do primeiro ato até o último ato foi de 24 dias. Tem casos que a gente está há 10 anos esperando uma solução e a tramitação de um processo inteiro demorou 24 dias. Na administração pública, tudo que o agente público faz, ele está dentro de um processo administrativo. É uma área que encaminha, dá um despacho, encaminha para outra área que vai tomar outra providência, depois para outra área que vai tomar outra providência. E assim sucessivamente até sair a portaria de publicação, a publicação da portaria que faz os ajustes da PAC, no caso aqui, né, dos tratamentos. Tudo aquilo aconteceu em 24 dias. E por que aconteceu em 24 dias? Porque houve um compromisso político. Provavelmente houve um acordo ali entre todas as áreas do Ministério, abriram o processo e eles já todos haviam ali se comprometido com aquilo. A gente sabe como é que estão os outros. Os amarelos, eles, pelo que depois acho que até a Aline pode esclarecer, a área da Aline, né, a CGCAM, já fez ali todo um estudo com a proposta da PAC exclusiva para o medicamento. Provavelmente já negociou com os laboratórios, provavelmente já fez uma minuta ali de como é que tem que ser a PAC, né, e já deixou pronto. Porém, aguarda ali, né, na maioria dos casos, uma posterior autorização para a tramitação. Outras áreas têm que autorizar, né, a tramitação. Alguns, por exemplo, nos inibidores de ciclinas, houve recente aprovação do PCDT, mas também está no mesmo estado, está tudo pronto. Só que falta, eventualmente, alguém decidir, né, ou uma tramitação ali, para que, de fato, a gente tenha a publicação de uma PAC com valores ajustados. Alguns casos, né, como não houve também ali a identificação do SEI, presumo, aí é uma presunção minha, de que, considerando o status que aguardando o andamento das prioridades para início da revisão, são casos que vão ser deixados para um segundo plano. Então, no caso, elotinib, geftinib, sunitinib e pazopanib. Não tem ainda um processo aberto, então não dá para a gente esperar que a solução vai surgir amanhã, porque não tem nem processo aberto. E estão aguardando, talvez, a revisão aí de outras prioridades. No caso de pembrolizumab, imunoterapia para melanoma, que particularmente eu acho que é um caso muito emblemático, porque ele é um caso nível A da ESMO, cura câncer de melanoma metastático, né, e está incorporado aí há mais de 3 anos.
também ali não consta, e a gente fica na dúvida se esse é um caso que vai esperar realmente mais tempo para resolver, aguardar um PCDT a respeito, ou se é possível a gente fazer alguma coisa parecida com o Dublina, que é um protocolo de uso, uma coisa um pouco mais simples, para poder garantir isso, até que eventualmente a gente consiga fazer um negócio mais completo, mais perfeito, mas algo que pelo menos funcione. Esse é o status que a gente está, né? Acho que dessas tecnologias, que eu acho que isso faz a gente refletir sobre o que falta para cada uma delas ser resolvidas. Não dá para a gente encarar tudo como se fosse uma coisa só, porque cada uma está sendo tratada com a sua própria peculiaridade. E aí, pessoal, acho que essa discussão ela vai estar muito alinhada com o que a gente vai discutir também com mais robustez na próxima mesa, mas não dá para a gente não falar sobre isso, porque as coisas estão muito conectadas, que é a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, né? Ela trata de vários assuntos, e um deles, um artigo em especial, que é o artigo 10, tenta dar comandos para que a gente evite que isso aconteça, que esse passivo passe a ser a regra, né? Como vinha sendo. Então, ele cria ali alguns algoritmos. Eu não vou não vou ler todo o artigo, depois vocês, certamente muitos de vocês já fizeram isso, mas é basicamente isso aqui, esse fluxograma, né? Você vai ter que, esse processo de acesso vai ter que acontecer em 180 dias a partir da decisão de incorporação. Então, incorporado o medicamento, publicado uma portaria de incorporação, o Ministério da Saúde tem 180 dias para garantir a efetiva oferta. Isso já até existe num decreto, mas agora está na lei. Não sei o quanto a lei, de fato, vai ser mais importante do que o decreto, mas tem uma força, pelo menos teórica, maior. Dentro desse prazo, vai ter que acontecer uma pactuação em CIT, Comissão Intergestora Tripartite. Ministério da Saúde, Estados e municípios vão ter que pactuar. Quem é que vai financiar, quem vai adquirir, quem é que vai distribuir. Acho até que é possível que se faça isso combinado antes. Cria uma resolução. Quais critérios que vão desencadear ali financiamento do Ministério, quais do Estado. O Ministério vai financiar tudo, tal como acontece hoje, né? Acho que isso pode ser até combinado antes. E aí ele vai ter duas opções. Ou faz compra centralizada, naqueles casos ali, tratamento de alta complexidade, elevado impacto financeiro, maior incidência. Acho até difícil não encaixar qualquer coisa de oncologia naqueles 3 critérios. E são critérios que vão precisar ser refinados. Porque o que é alto impacto financeiro? A gente vai ter que ter um valor. O que é tratamento de alta complexidade? Vai ter uma explicação mais precisa sobre isso, né? Acho que são coisas que precisam ainda de uma maior regulamentação. Ou compra centralizada ou uma PAC exclusiva, que é exatamente o que aconteceu no caso do Dublina. Você vai ter um valor lastreado, e aí o Ministério vai ter que negociar esse preço com o fabricante ou com os fabricantes. Pode ser utilizado um sistema de registro de preço, uma licitação. Não sei se isso vai impactar tanto, talvez, para os hospitais públicos, para os filantrópicos, me parece que menos, porque eles, a princípio, não podem aderir ao sistema de licitação. Depois disso, vai ter que atualizar o PCDT. Dentro de 180 dias, tem que atualizar o PCDT. Aí, se você optar pela compra centralizada, vai ter que ter o processo de aquisição, licitação ou dispensa de licitação. Se for pelo modelo APAC exclusiva, vai ter que ter os ajustes na tabela, né? E aí também o hospital recebe o quantitativo necessário, caso compra centralizada, ou então faz a compra e entrega para o paciente no prazo de 180 dias. Tem um itemzinho ali em cima que diz lá que que deve ter o PCDT em 180 dias, né? Mas se eventualmente não tiver o PCDT, tem que seguir a norma ali da própria Conitec. Tá? Então, quando a Conitec incorpora, já dá os critérios de incorporação. Se não tiver PCDT, que é um documento importante para a organização, né, você vai ter que garantir a efetiva oferta com base naquilo que foi definido já no processo de incorporação, que já traz ali mais ou menos onde que encaixaria aquele tratamento na linha de cuidado. Então, é nesse pé que nós estamos agora. E aí, a gente pode simplesmente comemorar, né? Uhul, essa lei foi aprovada. E aí eu pergunto para vocês, né? Será que a gente não tem que ir com um pouquinho mais de calma, né? Quantas leis relacionadas ao câncer no SUS vocês conhecem? Quantas leis relacionadas ao câncer no SUS vocês conhecem? Sei lá, vou dar alguns exemplos e vocês me confirmam aí. Lei do registro compulsório de câncer. Lei dos 60 dias. Lei dos 30 dias. Lei da cirurgia de reconstrução mamária no mesmo ato cirúrgico. Lei da mamografia aos 40 anos. Que aí eu acho que essa é mais polêmica ainda, porque, enfim... Tem a própria lei dos cuidados paliativos, que foi aprovada na CIT, que ainda não foi sequer publicada, né? Foi assinada, publicada, enfim. Vocês conhecem várias leis. Agora, quantas delas saíram do papel efetivamente? Você pode falar assim, lei de 60 dias, beleza, empoderou o paciente, ele pode ir lá e entrar com uma ação. Mas o objetivo da lei não era garantir um argumento novo para um processo judicial. O objetivo da lei era garantir que o paciente tivesse acesso. Não estamos aqui discutindo se a lei é boa ou ruim. Muitas leis até são mal construídas e elas não vão conseguir sair do papel. Só estou perguntando assim, quantas saíram de fato do papel? 100%. Nenhuma. Com base nesse histórico.
Qual a probabilidade que vocês acham da lei da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer sair do papel? Vamos ser realistas, assim, um pouco mais realistas do que eu fui no ano passado. Qual a probabilidade real a partir deste histórico? Ela é baixa. Só que não significa que a gente tem que desanimar. Né? Eu acho que significa que a gente tem que se desafiar para pensar o que a gente precisa fazer de diferente, como é que a gente precisa se engajar, dialogar mais, né? Se estressar mais, no bom sentido, para garantir que isso de fato aconteça. E que isso eventualmente sirva de aprendizado até para as outras coisas. Eu acho que essa talvez seja a nossa grande reflexão. Não vamos nos enganar, achando que só porque uma lei foi aprovada, ela vai vir junto com uma varinha mágica. Não vai. Ela vai precisar ser regulamentada, ela vai precisar ser ajustada. Né? Nenhuma política pública nasce perfeita, ela sempre vai ter que ser avaliada assim, e melhorada. Eu acho que essa é a grande reflexão que a gente pode fazer para não se enganar, como a gente tem feito, né, ao longo aí dos últimos anos. E eu mostrei para você, eu fiz especialmente do ano passado para esse ano. É isso. Vamos começar o debate? Obrigado.